Brasília, ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro vai conversar nesta segunda-feira com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Repórter Paola Cuenca, o presidente adiantou alguma coisa sobre o teor da conversa? O que deve ser dito, hein? O presidente da República não adiantou nada sobre essa conversa, inclusive ressaltou que se trata de um segredo de Estado. Assim como ele teve uma conversa de 3 horas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ainda antes dessa guerra ser iniciada, e seria também todo o conteúdo dessa conversa um segredo de Estado, ele também não poderia falar sobre o que vai ser conversado ainda com Volodymyr Zelensky. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, ele deve receber essa ligação ainda hoje do presidente da Ucrânia. Ele diz que deve conversar com Volodymyr Zelensky o que ele pensa a respeito dessa guerra se ele for questionado. Ele vai esperar ainda para ver o que o líder ucraniano vai querer conversar, se por acaso vai solicitar algum tipo de apoio, de ajuda e inclusive então ver o que o Brasil pode fazer a respeito das solicitações que venham ou não acontecer durante essa conversa. O presidente Jair Bolsonaro conversou sobre esse tema mais uma vez na entrevista concedida na tarde desse domingo para jornalistas que estavam ali no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. A gente separou um trecho a respeito da fala de Jair Bolsonaro sobre essa conversa que ainda deve acontecer com Volodymyr Zelensky na segunda-feira. O telefone vai estar eu, o ministro, intérprete, mas ninguém. Que eu pretendo, eu não sei o que ele vai falar comigo, o Zelensky, né? Mas eu pretendo falar para ele o que eu acho, né? Ele perguntar para mim alguma coisa, onde podemos colaborar, vou dar a minha opinião, já que só vou dar se ele pedir, deixar bem claro. Isso não pode vazar, é segredo de Estado. Cabe a gente lembrar que ainda na semana passada o presidente da República, Jair Bolsonaro, já havia dito que tinha uma espécie de solução para essa guerra entre Rússia e Ucrânia e que estaria muito ligada a um conflito que já aconteceu entre o Reino Unido e a Argentina sobre a disputa do território das Ilhas Malvinas. Isso ainda em 1982, que esse seria um desfecho muito parecido que ele pensava para finalizar essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Além disso, Jair Bolsonaro também ressaltou que enquanto a Rússia é um país que é uma potência militar, inclusive com armas nucleares, a Ucrânia se trata de uma potência sobre commodities. E existe uma preocupação a respeito de grãos que ainda estão estocados por ali e não conseguem chegar até outros países que precisam desses produtos agropecuários. Vai ser uma conversa delicada com certeza. Obrigada, Paola Cuenca. Roberto Mota, é certo que o presidente já teve algumas conversas com Putin, né? E que o Brasil tem negócios com a Rússia. Será que isso chateia de alguma forma Zelensky? O presidente diz que se Zelensky perguntar para ele o que acha da guerra, ele responde. O que será que Bolsonaro pensa sobre a guerra, né? A situação da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, desafia uma explicação fácil, Adriana. No início da guerra, logo que a guerra começou, vários especialistas, vários analistas internacionais vieram com várias explicações, com análise de cenário. E, na verdade, o que aconteceu se mostrou bastante diferente das previsões iniciais, né? É um conflito que aparentemente chegou a um impasse ali. O Zelensky tem tido uma postura combativa, né? O Zelensky, na maioria das vezes que fala, ele não pede paz, ele pede armas, ele pede apoio para continuar lutando. Do outro lado, a gente tem essa realidade que o presidente Bolsonaro caracterizou muito bem. Trata-se de uma potência mundial, a Rússia, que ainda tem hoje um arsenal que supera 3 mil ogivas nucleares. Então, é uma situação muito complicada, né? Não se sabe direito qual é o objetivo da Rússia, até onde Putin quer chegar, as sanções que a União Europeia estão implantando na Rússia estão prejudicando mais a economia europeia e a economia mundial do que a própria Rússia. Então, talvez essa ligação do Zelensky seja um reconhecimento do papel que o Brasil tem a desempenhar na mediação desse conflito, né? O Brasil que tem mantido uma postura equidistante, uma postura serena diante de um conflito que, eu repito, desafia explicações fáceis. Basta lembrar, né, que alguns dos aliados de primeira hora da Ucrânia, né, o primeiro-ministro da Itália, Draghi, ele acabou de renunciar, o Boris Johnson também renunciou, o Biden, que investiu muito nessa guerra do lado da Ucrânia, está com a popularidade dele a níveis mínimos. Então, é preciso calma nessa hora, serenidade. Vamos ver. Eu estou curioso para saber o que é que o Zelensky quer. Amanda?
Será a primeira conversa entre os dois, é uma conversa importante, naturalmente, até porque o presidente Bolsonaro esteve na Rússia pessoalmente cerca de uma semana antes de estourar o conflito, quando as tropas russas já estavam estacionadas na fronteira da Ucrânia, ameaçando invadir, e naquele momento ele disse algo que foi muito mal visto no cenário internacional. Ele expressou solidariedade à Rússia, mas a Rússia é a força invasora e naquele momento era a força que ameaçava a integridade territorial da Ucrânia. Então, quando o Zelensky fala em armar o país e quando ele pede ajuda à Europa e aos Estados Unidos é porque ele está se defendendo de uma força invasora, né, de inimigos que invadiram o país, né? E estranho também porque eles têm toda uma trajetória, uma história, uma genealogia conjunta à Rússia e à Ucrânia. De qualquer forma, o presidente Bolsonaro disse na semana passada que ele teria solução para a resolução do impasse, para a resolução desse conflito. Naturalmente, ele não tem, né? E dificilmente ele será um mediador tão relevante assim. O Brasil, primeiro porque fica muito distante do conflito armado em si, é menos afetado porque, naturalmente, a mais afetada diretamente é a Europa, por causa do fornecimento do gás russo. A China talvez pudesse ser esse interlocutor, esse mediador que certamente tem uma ascendência muito maior sobre a Rússia, né? A Rússia se apoia em parte na China para continuar caminhando nessa guerra. Daqui a pouco tem um inverno, aí no final do ano tem um inverno europeu e os russos tentam com isso desgastar e principalmente cansar a Europa, porque a Europa depende muito do fornecimento de energia russa para aquecer as suas casas no inverno europeu. Então, está aí essa conversa do presidente Bolsonaro com Zelensky, não sabemos ao certo o que vai ser dito e como ele pode cooperar com esse conflito, mas o fato é que ele já teve muitas conversas com o presidente russo e nenhuma com o presidente ucraniano. Então é bom mostrar algum tipo de isonomia mesmo. Mota pediu para completar? Rapidinho, só para lembrar que graças à visão geopolítica do presidente Bolsonaro, o Brasil tem seguro fornecimento de fertilizantes no momento em que o mundo inteiro não sabe como é que vai conseguir se alimentar. O Brasil está tranquilo. O segundo aspecto, como eu disse, o conflito da Ucrânia desafia explicações rápidas e simplificadas. As regiões separatistas ali de Luhansk e Lubansk, elas fizeram um acordo de paz com a Ucrânia, no Tratados de Minsk de 2014. Esses tratados foram repetidamente violados pela própria Ucrânia. E esses avisos foram ignorados pela União Europeia. Putin concentrou as tropas dele durante vários meses na fronteira. Essa concentração de tropas foi ignorada pelos Estados Unidos, que continuaram realizando exercícios militares ali na região. Então, as explicações simples não valem. Essa situação é muito complexa.